Boa noite, tudo bom? Esse ano eu tive uma grande e grata surpresa, E as surpresas a gente cultiva, né? Elas não, algumas nos atropelam de repente, mas outras são fruto do nosso cultivo. E eu recentemente eu li esse livro aqui do Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má. Eu comprei esse livro em fevereiro de 2019. Ele estava sendo indicado, algumas pessoas que eu conheço gosto, né, que eu gosto das indicações, estavam falando sobre ele, eu comprei. Comprei numa promoção, falei, deixa aqui que uma hora eu leio. Então, é esse ponto de cultivo, né? Porque eu fui deixando o livro amadurecer nas minhas ideias, fui lendo outras coisas, mas às vezes eu gosto de pegar um livro assim, de repente, e ver se ele me toca, né? Se eu me envolvo com ele nas primeiras páginas e tal. E foi isso que aconteceu nas Travessuras da Menina Má. Um título que eu pensei que ia ficar só uma discussão mais, sei lá, romântica, né? Menina Má, parece assim, aquele homem fica sofrendo por uma mulher e tal. Mas eu sabia que Vargas Llosa é um escritor peruano, né? Esse ano, né, de 2020, ele está fazendo os seus 84 anos, né? Nasceu em 36, e eu sei que Vargas Llosa é uma grande figura no meio literário latino-americano, tendo inclusive ganhado o Prêmio Nobel de Literatura, e eu penso, né, é muito elogiado por muitas pessoas que eu conheço, e minha aposta é que esse livro me traria alguma coisa a mais. Né? Até porque eu nunca tinha lido um livro de Vargas Llosa, nunca tinha lido um romance dele. Livro eu tinha lido sim, sabe? Mas eu cheguei a Vargas Llosa por caminhos meio tortos, né? Num belo dia, dessas leituras aleatórias, né? Eu tinha alguns livros dessa coleção da Clássicos Abril, né, coleções, são uns livrinhos que eu gosto muito desse tipo de encadernação deles, sabe? São livrinhos muito gostosos de ler, as páginas muito agradáveis de tocar, por pena que elas oxidam, né? As páginas desse livro aqui estão todas oxidadas já, sabe? É uma pena. Mas o que acontece com esse livro especial que eu pego aqui na mão, que é um livro que eu nunca pensei em ler. Estava lá na estante, né, junto com outros livros dessa coleção. Eu peguei aleatório mesmo, vou ler aqui, deixa eu ler a primeira página de Madame Bovary. Né? Eu nunca, nessa época que eu peguei esse livro, a ideia de ler os clássicos não era algo que me atraía, porque essa fantasia que a gente tem, né, de clássicos são difíceis, de clássicos têm linguagem complicada, tal. Tanto é que esse livro aqui está anotado que eu comprei em 10 de março de 2010. Eu fui ler esse livro tem 2 anos, né? Eu devo ter lido 8 anos depois que eu comprei esse livro que eu fui lê-lo, né? E Madame Bovary, Gustave Flaubert, francês, eu nunca tinha ouvido falar, nem o Madame Bovary sim, mas eu tinha só a ideia de que assim, uma história de um adultério, né? Uma história de uma mulher que traiu o marido e só. só esse ponto. E aí quando eu fui ler Madame Bovary, eu sempre falo, se eu não sou pego nas primeiras 5 páginas, e foi logo no começo, né, que eu vi a qualidade da escrita do Flaubert. Eu vi o envolvimento, a construção de personagem dele, e o quanto o personagem e a história é tão bem construída que parece que salta da página, né? Te envolve, te engolfa, sabe? Você respira junto com os personagens. Eu gosto muito desses autores. E Flaubert mesmo, ele pelo menos nas cartas que ele escrevia para amigos, né? Ele narrava o sofrimento dele de escrever. Flaubert, segundo ele, né, segundo outros, é uma pessoa que escrevia lentamente, ele lutava com as palavras, ele era muito exigente consigo mesmo para tirar uma espécie de perfeição na literatura dele, né? E eu não conhecia nada disso. Flaubert, li Madame Bovary, me encantei principalmente por Emma Bovary, que aparece que é uma mulher
é extremamente potente, né? Uma leitura rápida de Emma Bovary pode parecer que ela é frívola, que ela é egoísta, que ela só pensa no prazer dela, mas quando você pensa essa mulher, ela queria viver. Ela é uma mulher que busca a vida numa intensidade, ela busca a partir de um meio onde ela está presa, né? Onde ela está um pouco encurralada, ela busca sensações, ela busca experiência, ela busca vida. É uma mulher que deseja, né? E um desejo bem de busca dessa plenitude, um desejo que acaba numa relação de muita frustração dela. Porque por mais que ela busque essa realização, a vida, os processos do viver a jogam em contínuas frustrações que ela tem que se recuperar, tem que se reorganizar e de repente ela tem que se acomodar à vidinha que o universo social dela recebe, mas ela se revolta contra essa vida, né? Tanto é que esse livro foi um escândalo na época, foi levado aos tribunais, Flaubert foi acusado de imoralidade e perguntaram inclusive para ele assim, quem é a mulher que te inspirou, essa Emma Bovary? Qual é a mulher devassa que te inspirou a escrever esse romance? Aí Flaubert ele respondeu numa frase que ficou famosa, né? Ele disse que Madame Bovary sou eu. Não é ninguém, sou eu. E quando eu li esse livro, eu fiquei assim, muito encantado com Madame Bovary. Fui fazer as pesquisas sobre Flaubert, sobre Madame Bovary, comprei livros de cartas de Flaubert, inclusive cartas que passam por esse período de construção, né, de Madame Bovary, onde ele mostra as angústias dele, do processo de escrita, né? E dentro dessas minhas pesquisas, para encontrar, para saber mais sobre Madame Bovary, eu achei esse livro aqui, A Orgia Perpétua, Flaubert e Madame Bovary, escrito por Mário Vargas Llosa. Né? E aí eu fui ler, né? Nossa, como eu falei, Vargas Llosa eu conhecia de nome, mas nunca tinha lido nenhuma literatura dele. E peguei esse livro para ler e é muito interessante que Vargas Llosa ele começa a tramar nesse livro a história dele com a de Flaubert e o encontro dele, né, na verdade é a história dele com o encontro dele com o livro Madame Bovary. Que ele conta aqui que ele já tinha também ouvido falar de Flaubert. Primeiro contato foi um filme, né, que ele assistiu de Madame Bovary, que não o afetou. Depois, numa palestra na Universidade Helen Lima, no Peru, onde um professor francês foi falar sobre Madame Bovary na comemoração dos 100 anos de lançamento desse livro, né, que Madame Bovary foi lançado mais ou menos em 1850, né, não precisei datas aqui. Mas é um livro de 1850 e poucos, mas cumpre esse período. Mas o Vargas Llosa também não chamou muita atenção. Aí quando ele vai estudar na França, ele está lá em Paris, ele compra um livrinho, né, de Madame Bovary, e aí ele começa a ler Madame Bovary. E quando ele lê Madame Bovary, Vargas Llosa ele fala que naquele momento ele descobriu que tipo de escritor ele queria ser, né, que tipo de literatura ele queria fazer. E ele disse que se apaixonou por Emma Bovary. Emma Bovary foi a mulher que o acompanhou na sua trajetória literária, né? E ele fala que leu inteiro Madame Bovary umas 6 vezes, né? Além de retomar várias vezes em passagens do livro, encantado que ele ficou com essa personagem. E esse livro é muito interessante, que ele analisa tanto a Madame Bovary, quanto também o próprio Flaubert, aventurando-se inclusive em discutir sobre a personalidade de Flaubert. Né? E aí tem esse encontro, né, entre Madame Bovary e Vargas Llosa, que esse livro está sem data, não marquei quando eu comprei, mas eu comprei, não tem muito tempo, foi logo depois que eu li Madame Bovary, né, então foi 2 anos também, no máximo, né, e aí que me despertou por Vargas Llosa. Mas quando eu encontro essa discussão, eu me aventuro a ler Travessuras da Menina Má.
E aí que eu fiquei assim, encantado com esse livro, porque esse livro aqui é genial, sabe? Travessuras da Menina Má, no meu entendimento, no meu sabor, no meu gosto, é um livro de um tempo perfeito. Ele não tem nada de excesso. O que ele conta, tudo o que ele conta é necessário. Tudo que ele conta, aparentemente banal, se desdobra tanto na construção do personagem, do Ricardo aqui, quanto na construção da Menina Má. Né? É uma história de amor, é uma história, é um romance, tem essa mulher que faz o personagem assim sofrer, mas como em Madame Bovary, ela tem aqui também, em Madame Bovary, uma mulher que faz o personagem masculino aqui, o marido dela sofrer, tal. E um encanto que eu vi, depois que eu li a Travessuras da Menina Má, enquanto eu estava lendo, na verdade, eu vi que a Menina Má é uma mulher que não é necessariamente ruim, apesar de ela ser cruel, mas não é necessariamente ruim. É uma mulher que busca vida, que busca intensidade, que não quer ficar limitada a convenções, modelos e definições do passado dela. Ela quer muito da existência, ela quer muito da vida, sabe? E se lança com todos os riscos e todos os perigos, com todas as possibilidades de fracasso e derrota, como faz Emma Bovary. E de repente eu percebi que com Travessuras da Menina Má, Vargas Llosa escreveu a sua Madame Bovary. Tá? É um livro genial, não é de jeito nenhum um plágio, não tem, a história segue dinâmicas completamente diferentes de Madame Bovary, mas a mulher, o espírito feminino que navega nesse livro, a ousadia, a intensidade e a transgressão feminina que acontece, encontra Flaubert, encontra a inspiração mais de 100 anos atrás, quando Emma Bovary, ela ousa viver, ela ousa insistir no prazer que a condenou. E aqui, igualmente, a Menina Má. E a Menina Má, o nome dessa mulher é grande parte do livro atravessa como um mistério, né? Porque é uma mulher que escapa, é uma mulher que não é capturável, é uma mulher ao mesmo tempo intensa, ao mesmo tempo amorosa e ao mesmo tempo cruel, a exemplo de Emma Bovary. Né? Mas são mulheres que buscam uma legitimidade na vida. E aí eu fiquei muito encantado desses dois livros espetaculares serem terem uma relação, terem um campo de vibração, né? Terem um campo de sintonia, não de cópia, como falei, mas de intensidade na mão de dois grandes escritores, principalmente ao saber que muito do que Vargas Llosa ele considera que é uma inspiração de Flaubert. Um abração para vocês e eu sugiro mesmo a leitura de tanto de Madame Bovary quanto Travessuras da Menina Má. São essas experiências que fazem a vida valer a pena em termos de multiplicação da nossa existência. Tá? Um abração.